Aqui começou! Ei, gente, boa noite! Estamos começando mais uma live aqui. Estou no Instagram, no Facebook. A Mel quis começar junto comigo. Ela falou que queria só dar um oi. Oi. Aparece pessoa. Oi, oi. Então, a Mel queria chegar hoje para dar oi. Não dormiu, não deu para dormir antes da live. Era para estar dormindo agora, mas não está dormindo. A Lília tá mandando boa noite para você, Mel, boa noite. E ela tá me perguntando por que não aparece as pessoas igual aparece a gente. Porque não aparece, Mel, é diferente. Então agora manda um beijo para todo mundo, que você vai dormir com o papai. Manda um combinado. Beijo. Deixa a porta para a mamãe lá, Bituzinha. Então tá. Boa noite para todo mundo. Vamos começar uma live. Aí, o papai tá chamando. Mel, vem dormir. Papai escreveu aqui, ó. Deixa eu só fixar o tema da live. Pronto. Melzinho, papai tá te chamando, vai começar a live. Então vamos começar. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vamos conversar sobre um tema que tem sido um desafio de muitas famílias, né, que me procuram no consultório, que é, eu fixei o comentário aqui, né? Meu filho me bateu e agora? Fecha a porta, por favor, filhota. Obrigada. Pode fechar tudo, tá? Obrigada. Pode fechar tudo, filha, por favor? Isso. Hoje desandou um pouco o esquema aqui em casa. Essa hora normalmente está todo mundo dormindo, a Mel, o Ian. Só que a Mel tá acordadona aqui ainda. E aí ela me pediu para começar essa live junto comigo, mas agora ela já está indo para a cama dormir com o pai. Então vamos conversar sobre esse tema, né? Meu filho me bateu e agora? E aí quando eu estava preparando, né, a minha fala hoje, eu fiquei imaginando como que essa frase, meu filho me bateu e agora, como que ela seria respondida na época em que nós éramos crianças, né? Na época que nossos pais nos educavam. Nessa época era bem comum assim, né? Um modelo de relação de educação mais autoritário. Então, provavelmente na nossa infância, né? Se alguma mãe ou algum pai falasse assim, meu filho me bateu e agora, né? Provavelmente a resposta seria bate de volta, põe de castigo, que história é essa, né? Criança batendo o pai, batendo a mãe, que falta de respeito. E hoje em dia existe um movimento diferente, né? Tem muitas famílias, nós, mães e pais dessa geração atual, a gente vem buscando uma forma diferente de estar com os nossos filhos, né? A gente vem buscando uma forma diferente de educar, uma educação. Um monte de gente entrando aqui, Ludmilla, Mari, Érica, Alexia, Che Silva, O Homem e a Depressão, aquela página super interessante, Miriam, Liana, um monte de gente entrando. Boa noite, gente. Eu estou ao mesmo tempo no Instagram, no Facebook. A ideia é fazer uma live objetiva, né? Eu gosto de trazer algum conteúdo e depois escutar um pouquinho de vocês. Vamos falar, e tem uma surpresa super especial que eu queria dividir com vocês hoje. Então, fique comigo que vai ser uma live breve, objetiva, curta. Rodrigo, eu sei que é você, estou acompanhando o seu trabalho, super interessante, né? Sua página, os posts, estou gostando muito, viu? Já estão em BH, né? Acho que vocês voltaram para cá. Depois vamos combinar de encontrar. A Nina está entrando, a Letícia do Nutrininhos também, a Alteone. Então, vamos conversar sobre isso. Deixa eu só retomar com vocês. Eu estava falando que o tema da live é Meu filho me bateu e agora? Né? Se uma mãe falasse isso na época em que eu era criança, em que você que está me assistindo era criança, talvez a resposta seria: seu filho te bateu? Bate mais forte, põe de castigo. Que história é essa, né? A criança tem que saber quem manda na casa. E hoje existe um movimento diferente, né? Um movimento diferente, de uma busca diferente para estar com os filhos. Eu lembro, já contei isso aqui algumas vezes, mas eu lembro quando saiu aquela lei da palmada, né? Uma lei que faz com que as famílias, né? Que faz com que traga a proposta de que os adultos não podem bater nas crianças para educar. Eu lembro que eu fui participar de um programa
na Rede Minas, né, uma rede de televisão aqui de Belo Horizonte, para falar sobre a lei da palmada. E o meu marido, antes de eu ir para essa entrevista, ele falou: você vai falar que você é a favor da palmada, né? Porque eu já levei várias palmadas e eu dei certo na vida, né? Eu virei gente, isso não tem problema nenhum. Então, só abrindo um parênteses, essa história de dar palmada, de colocar de castigo, de bater, de ameaçar, de chantagear, é uma forma de educar que funciona? E aí eu vou falar, funciona entre aspas, né? Mas por que funciona entre aspas? Funciona pelo seguinte, porque a criança, muitas vezes, ela deixa de fazer o que ela estava fazendo, aquele comportamento que aos olhos dos adultos é inadequado, então ela para de fazer aquilo por medo, medo de levar uma palmada, medo de ir para o castigo, medo de perder o amor da mãe ou do pai, medo de não poder brincar no fim de semana com os amigos. É uma educação pautada no medo. Muitos de nós fomos educados a partir desse modelo, só que isso tem um custo emocional muito grande, né? É uma forma que funciona, entre aspas, porque o comportamento inadequado, ele tende a desaparecer, pelo menos momentaneamente, ou pelo menos com as pessoas que batem, colocam de castigo, mas a criança não necessariamente, ela não construiu, ela não construiu aquele processo de autorregulação. Ela não para de bater ou de fazer o que não é adequado socialmente porque foi uma construção. Ela para por medo, tá? Então, por isso que eu falo que funciona entre aspas. Mas traz um peso emocional, um custo emocional, né? Se você é uma pessoa que foi educada com palmada, com castigo, com chantagem, com ameaça, fecha os olhos aí só um minutinho e se conecta com como você se sentia nesses momentos. Como era a relação com a sua mãe e com seu pai, se era de proximidade ou de distanciamento afetivo, se isso te ajudou de fato ou não, né? Então, presta atenção nisso, né? Em como foi a sua história. Eu já falei isso algumas vezes aqui também, mas me marcou muito. Eu participei de uma roda de conversa com mães para falar sobre birras, né? Sobre como ajudar, né? Como lidar com as birras, para ajudar a entender um pouco desse universo. Uma roda presencial aqui em Belo Horizonte. E uma mãe, ela é mãe de 3 filhos, ela falou, levantou a mão e deu um depoimento, falou que o pai dela, ele era muito rígido, era muito autoritário, né? Que ela aprendeu muita coisa, ela aprendeu a se comportar nos lugares, né? Enfim, socialmente ela aprendeu como estar com as pessoas, mas que ela sofria muito com isso, que hoje ela, como adulta, tem uma relação com o pai dela super distanciada emocionalmente, né? Então ela não tem uma relação em que ela conta para o pai dela as coisas, né? Que ela se abastece na presença do pai. Muito pelo contrário, ela falou que é uma relação super distanciada. Então, olha a Mari dizendo aqui, tenho medo do meu pai até hoje, não consigo me abrir com ele. Pois é, Mari, e isso é bem comum, né? Porque o vínculo, ele é construído na infância. Tem muita gente, né? Muitos pais, muitas mães que, quando a criança já não é mais criança, entrou na adolescência, quer que o adolescente converse, conte as coisas, né? Confie. Só que muitas vezes é uma história familiar em que isso não foi construído lá atrás, né? Isso não foi construído na infância. Então, só queria abrir esse parênteses para vocês, para a gente alinhar de onde a gente vai começar, tá? Vamos falar sobre essa história da criança bater. Eu sempre falo que, na minha percepção, né, como psicólogo infantil, que todo comportamento inadequado de uma criança, todo ele é a ponta de um iceberg, né? É aquilo que a gente consegue observar. Uma criança que bate na mãe, uma criança que grita, uma criança que se joga no chão, uma criança que faz uma birra. Qualquer pessoa que está, né, no entorno consegue observar e descrever esse comportamento. Nossa, aquele menino bateu na mãe. Nossa, aquela menina bateu no pai. A gente consegue olhar, observar. Só que cada vez fica mais claro para mim que essa pontinha do iceberg, ela diz de questões muito mais profundas, né? Muito mais complexas do que simplesmente aquela criança deu um tapa, bateu. Eu desacredito em qualquer trabalho, seja profissional, seja como mãe, em qualquer forma de conduzir com uma criança, em que o foco é o comportamento. Eu desacredito, eu não acredito nessa forma de trabalho. O que significa isso? Se a criança bateu, eu vou olhar só para aquele comportamento de bater, como que eu faço para essa criança parar de bater?
Se a criança está roendo unha, como que eu faço para ela parar de roer unha? Eu vou lá e coloco pimenta, né? Se a criança, enfim, se ela está batendo, eu vou lá e bato mais forte para ela parar de bater. Essa é uma forma super equivocada né, de conduzir com uma criança, apesar de ser referência de muitas pessoas, porque provavelmente beberam dessa fonte quando eram criança, e aí não tem um repertório de como lidar com esses momentos de outra forma, né? O automático é se a criança gritou, eu vou gritar, se ela bateu, eu vou bater, mas eu queria que você entendesse que se a sua criança tem tido comportamentos mais agressivos, de bater em você, de gritar, de se jogar no chão, esse comportamento, ele diz de algo mais profundo e mais complexo do que isso, tá? Eu vou compartilhar um pouquinho do que está acontecendo aqui em casa. Para quem não me conhece, eu sou Cecília Antipoff, sou mãe da Melissa, que está com 4 anos, sou mãe do Ian, que está com 1 ano e 3 meses, sou psicóloga, né, apaixonada pelo universo infantil, faço um trabalho muito voltado para ajudar os adultos a compreenderem melhor o universo infantil, né, porque eu acredito que quando uma mãe compreende o comportamento de um filho, quando o pai compreende o comportamento do filho, a forma de condução vai ser muito mais madura, muito mais consciente do que só reativa, né? Então, o meu grande propósito é construir pontos de conexão entre você que está aqui me escutando e o seu filho, sua filha, ou a criança com a qual você trabalha. Uma criança que faz uma birra, uma criança que grita o tempo todo, que bate, é uma criança que está comunicando algo, né? Eu quero agora que você feche os seus olhos e se lembre aí de um momento na sua vida, pode ser que aconteceu hoje, há 15 minutos, ou né, ontem, ou há uma semana, mas lembra de um momento, de um episódio em que você se descontrolou, em que você fez alguma coisa e que no segundo seguinte que você fez essa alguma coisa, você se arrependeu. Pode ser que você gritou com seu filho, com seu marido, com a pessoa na rua, com o vizinho, pode ser que você jogou um objeto no chão, pode ser que você buzinou forte, pode ser que você bateu uma porta, mas lembra de um momento em que você agiu por impulso e depois se arrependeu. No instante em que você soltou aquilo, você falou, putz, por que eu fiz isso? Nós adultos, né, a gente já tem toda uma bagagem de construção, né, de como a gente se sente, do que motiva as nossas emoções e de como conduzir diante das emoções, pelo menos é esperado que a gente saiba fazer isso. A gente tem os nossos momentos em que a gente faz coisas, fala coisas, às vezes você não fez, mas você falou coisas que se arrependeu, e a gente faz isso por quê? Em momentos em que a gente está invadido por emoções muito intensas, momentos em que a gente está com as nossas necessidades básicas não atendidas, pode ser, por exemplo, um momento de muita fome, de muito sono, de muito cansaço. Então, se nós adultos fazemos isso em alguns momentos e nos arrependemos, entenda que a criança, ela também vai ter esses momentos de emoções em erupção aí, como se fosse um vulcão mesmo, e que ela não vai conseguir discernir o que está acontecendo dentro dela e como dar vazão a isso de uma forma mais positiva e mais madura, socialmente falando. É uma informação bem importante, né, até da neurociência. O cérebro da criança, ele está em constante formação, ele não está pronto. E o neocórtex, que é a região frontal do cérebro, aquela região responsável pelo movimento de parar para pensar, para buscar uma solução de como agir, né? Uma das funções do neocórtex é essa. Ele não está pronto na criança, ele está em formação. Então, a região mais primitiva do cérebro é a região que toma conta, né? Durante um bom tempo aí da infância. Então, quando uma criança ela é frustrada ou quando ela está passando por alguma privação de alguma necessidade básica, como fome, cansaço, sono, e aí ela quer uma coisa e é contrariada, ela é tomada, né, por pura emoção, por raiva, por frustração, medo, às vezes. E a forma que ela tem de responder, né, a esse incômodo, ou que ela tem de comunicar algo, é muito mais comportamental do que como um adulto, né? Eu, quando eu tô com raiva, eu consigo ter total discernimento de nossa, eu tô com ódio dessa situação.
né? E muitas vezes eu, Cecília, adulta com raiva, eu solto um monte de coisa que eu não me orgulho. Às vezes eu grito, às vezes eu falo coisas que não gosto, às vezes eu bato porta com força aqui em casa. E eu sei que não sou só eu, né? Eu sei que você que está aqui me escutando, às vezes fala coisas e faz coisas que não se orgulha, né? E depois você pensa, nossa, mas por que eu fiz isso? E aí pensa em como você pode consertar. A criança, quando ela está batendo muito, isso pode dizer de um monte de coisa. Eu não vou esgotar esse tema numa live, que eu me proponho a fazer uma live de no máximo 40 minutos, não vou esgotar. Eu sempre costumo dizer que as minhas lives, elas são muito mais sementes que eu planto aí para te ajudar a pensar nessas questões de uma outra forma, mudar um pouco a perspectiva do que lives com respostas, com fórmulas prontas. Não é isso que eu vou propor aqui para você, mas eu quero que você entenda que se o seu filho está batendo em você, se ele te bate, está comunicando alguma coisa, tá? O Ian, meu filho mais novo, está com 1 ano e quase 1 ano e 4 meses. E ele tem tido alguns comportamentos, algumas vezes, na hora da raiva, da frustração, ele vem com a mãozona dele, tá, e bate, e empurra. Na verdade, né, no caso do Ian especificamente, esse bebê de 1 ano e 4 meses, o repertório verbal dele está em formação, né? Ele está aprendendo a falar as palavras, ele está aprendendo a estar nesse mundo aqui, né, que o mundo dele quem faz parte desse mundo? Sou eu, a mãe, o pai, a irmã de 4 anos, tem uma moça que me ajuda aqui em casa, tem as avós, a madrinha, é um mundo mais restrito. Ele está começando a entender que mundo é esse. Ele já entendeu que esse mundo com uma irmã mais velha é um mundo muito gostoso, de muita interação, de muita brincadeira, mas é um mundo em que ele tem que lutar para sobreviver, vamos dizer assim. Quando ele nasceu, quando ele começou a engatinhar, a pegar os objetos, quando ele começou a ter mais autonomia, a Melissa, que é a minha filha mais velha, que hoje tem 4 anos, ela era muito reativa a ele. Ele chegava para pegar um brinquedo, ela gritava, não, Ian, é meu. Quando ele pegava alguma coisa, chegava perto, ela empurrava. Isso era automático dela, né? Como uma forma de se defender. Essa criatura que já chegou tomando conta do meu espaço, invadindo, tomando um monte de coisa minha, agora que é os meus brinquedos, que é as minhas coisas, não vou emprestar, não quero. E o Ian, ele foi crescendo, bebendo dessa fonte de, olha, a Melissa é minha irmã querida, tem hora que é uma delícia, mas tem hora que eu vou ter que guerrear, vou ter que lutar aqui para conquistar as minhas coisas. Então, muitas vezes ele já grita, ele já empurra, ele já fala é meu, né? Ele fala dá, não. Então ele está se comunicando de alguma forma e aqui já estão começando a aparecer algumas o que a gente chama de birras, né? Quando ele é contrariado, ele se joga para trás, ele grita, ele empurra, ele bate. A Melissa, minha filha, já me bateu várias vezes, né? Ao longo da história de vida dela, dos 4 anos dela. E o que eu queria que você entendesse, que eu queria te contar nesse momento. Eu poderia perfeitamente dar um tapa na Melissa, dar um tapa no Ian, colocar de castigo, mas eu não acredito nessa forma de educar. Primeiro, porque ela é desrespeitosa, né? Quando eu bato numa criança para educar, eu estou contando para essa criança que bater é uma forma válida de resolver conflito. Eu estou contando para ela que bater é algo aceitável, né? E se eu não quero que meu filho me bata, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abolir o tapa, a palmada ou a agressão física, até verbal, do meu repertório de comunicação. Né? Então, existem formas de conduzir nesses momentos. Agora, é claro que quando um filho bate uma mãe, quando a Melissa me bateu em alguns momentos, quando o Ian vem, né, no vulcão de erupção dele, muitas vezes mobiliza emoções dentro de mim, frustração, tristeza, às vezes raiva, né? Porque nós mães, a gente tem uma vida bem intensa, tanto a mãe que sai para trabalhar fora de casa, quanto a mãe que trabalha em casa, cuidando dos filhos, ou que trabalha, traz o trabalho para casa e tem filhos, a demanda é muito intensa, né? De educar filhos, de cuidar dos filhos. Então, a gente tem a nossa carga aí de cansaço, né? De exaustão física e emocional, e eu vejo muitas mães e pais completamente perdidos quando os filhos batem, porque são mães e pais
que não querem repetir aquele modelo de relação que vivenciaram na infância, de bater, de colocar de castigo, de chantagear, né, de ameaçar. Se você me bater, você nunca mais vai fazer tal coisa, você vai ficar uma semana sem fazer uma coisa que você gosta. Se você é mãe e pai e está me escutando, eu sei que você em alguns momentos já chantageou. Chantageou no seguinte sentido, se você já ameaçou, se você me bater, você vai ficar uma semana sem brincar lá embaixo. Você vai ficar toma alguma coisa da criança. Se você faz isso, já fez, provavelmente já percebeu que isso vira um buraco sem fundo, né? Porque cada vez você vai precisar fazer ameaças maiores, você vai precisar prometer coisas que você não vai deixar, não vai fazer, e aí a sua fala, você vai perder a credibilidade, porque você não vai conseguir manter isso. Por quê? Porque essa forma de educar, de comunicar, ela não se sustenta, tá? Porque ela é negativa, né? E eu sei que mobiliza em você sentimentos ruins, né? Você se sente mal, você fica frustrada ou frustrado, fica angustiada. E tem uma coisa bem importante. As mães e os pais que se prontificam a educar os filhos sem bater, sem colocar de castigo, sem chantagear, sem ameaçar, são muito criticadas aos olhares de terceiros, né? E o terceiro na sua vida pode ser o seu marido, pode ser sua esposa, pode ser sua mãe, a vizinha. As pessoas tendem a olhar, nossa, ele te bateu, você não vai fazer nada. Nossa, esse menino vai tomar conta. Nossa, mas essa sua filha te bate, que absurdo. Então, a gente escuta muito isso, né? Aqui em casa mesmo, eu nunca bati na Melissa, né? Eu nunca precisei bater e, aliás, nunca precisei, eu nunca bati. Eu já tive que segurá-la. Quando a criança vem para bater, a gente tem que conter. A primeira forma de atuar é contenção física mesmo. Eu vou segurar. Com qual força? Com a força necessária para que ela não me bata de novo, para que ela fique imobilizada, né? A primeira coisa é essa, eu não posso permitir que ela me bata, nem que ela se machuque, nem que ela machuque outras pessoas. E eu vou ajudar. O que eu quero que você entenda é que o seu filho, se ele está te batendo, ele não precisa da sua raiva, do seu ódio. Você pode sentir raiva, isso é válido, isso é pertinente, isso é real. Mas ele precisa da sua ajuda para que ele pare de te bater nos momentos de raiva e de emoções afloradas. Ele precisa que você seja as margens desse rio aí, que você seja referência. E se quando ele te bate, você coloca de castigo, você está mostrando para ele isso aí, filho, você está me batendo, bater é um jeito legal de resolver. Então deixa eu te bater mais forte para você entender que lá na rua, quando você crescer, lá na rua, quando você estiver brincando com seus amigos, se alguém pegar um brinquedo, você pode bater. Se quando você for adolescente, estiver com seu namorado, alguém olhar, você pode socar a cara da pessoa. É isso que você está ensinando, se você bate, tá? Entenda, a criança que bate é uma criança que está sentindo coisas, né? Tem emoções ele tomando conta. Pronto, eu comecei de novo no Facebook. Quem estava aqui comigo caiu completamente, não sei porquê. Vou começar pela metade aqui. Quem entrar agora vai ficar meio perdidão, mas vai ter outro vídeo aí também salvo. A Lília está gravando aqui. Depois me manda, Lília. Obrigada, querida. A Lília está lá na Austrália, acompanhando sempre que pode. No Instagram tá normal. Obrigada, viu, Kênia? Então, vamos lá, né? Meu filho me bateu e agora, né? Vou contar para vocês um pouco da sessão que eu tive com uma mãe na semana passada, no meu consultório, que ela trouxe essa frase. Cecília, meu filho me bateu, e agora? Porque eu não quero bater, eu não quero colocar de castigo, eu não quero ameaçar, chantagear, ao mesmo tempo, tudo que eu leio sobre disciplina positiva, tudo que eu leio sobre, e que eu assisto, né, nas redes sociais, os produtos que eu compro online e tal, me dão um monte de ideias, de dicas, mas quando eu tô lá com meu filho, nem sempre eu consigo, né? Nem sempre eu consigo colocar isso em prática, me sinto impotente. Tem uma coisa muito importante, que eu acho que é válido você pensar, é que educar uma criança, buscar uma educação de uma criança pautada na escuta, no respeito, no diálogo, na compreensão de um comportamento, não é algo rápido, que vai trazer resultados rápidos.
não é algo fácil de colocar em prática, né? É algo que vai demandar da gente muita entrega, vai demandar muita escuta, vai demandar muito eu me colocar no lugar do outro, porque é muito mais fácil a criança bateu, você permitir que a sua emoção tome conta. E aí eu escuto de muitas mães assim, Cecília, mas o meu filho precisa saber quem manda nessa casa, ele precisa saber quem que manda. Sempre aparece essa frase. E aí eu sempre falo, não, ele não precisa saber quem manda, ele precisa saber como ele pode se comunicar com você de uma forma mais positiva, de uma forma mais madura, de forma que ele não precise bater, né? Então eu vou falar rapidinho algumas dicas bem práticas aqui, bem rápidas para você se conectar um pouco com as possibilidades dessa nova forma, né, de conduzir com a sua criança. E no final tem uma surpresa para vocês, um presente que eu fiz, né, que eu estou construindo aqui, que está saindo do forno. E aí eu quero ler que vocês estão escrevendo as dúvidas de vocês também. Primeira coisa é entender que quando o seu filho te bate, ele, na verdade, está querendo comunicar alguma coisa. Ele está frustrado, está com raiva, ele está sentindo alguma coisa dentro dele que ele não está conseguindo controlar. Ele não faz isso, nem sempre, né? A criança, ela não faz isso com a intenção de te bater, ela não pensa assim, nossa, deixa eu dar um tapa na minha mãe aqui, para ela ficar com raiva de mim. Deixa eu bater no meu pai um pouco, hoje eu vou bater nele. A criança não pensa isso, não é intencional. Ela atua essa raiva dela, ela atua essas emoções que ela não tem ainda controle sobre, né? Então é bem comum, quando a criança bate, ela está querendo contar alguma coisa para você. O Ian, meu filho de 1 ano e 4 meses, nos últimos 10 dias, ele estava apresentando um comportamento bem diferente de como ele naturalmente é. Ele estava bem mais nervoso, sabe? Bem mais reativo, gritando, empurrando, batendo. E aí eu comecei a tentar entender, peraí, de onde está vindo isso, né? O que está mobilizando ele a ter esse tipo de comportamento? Esse é um movimento bem intencional que a gente precisa começar a trabalhar. Você precisa começar a afundar, a sair da ponta do iceberg e começar a olhar um pouco o contexto. O Ian tá já falei isso aqui várias vezes, e ele tá com os dentes vários dentes nascendo ao mesmo tempo. Ele tem 1 ano e 4 meses, vai fazer 1 ano e 4 meses, já tem quase todos os dentes da boca, né? Os dentes dele nascem muito rápido, com 4 meses, ele já tinha 2 dentes, 4 meses, ele veio maior susto. Os molares dele aqui de trás já nasceram, e aí, quando nasce dente nele, não é um que nasce, são 3 ao mesmo tempo. A hora que eu olho para a boquinha dele, tá toda vermelha, inchada. Esse é um dos pontos que eu consegui mapear. Ele tá irritado pra caramba, porque o dente tá nascendo, tá incomodando, tá doendo. Eu tava ficando menos tempo só com ele. Eu voltei pra academia para fazer atividade física, que eu amo, que me faz bem, que eu preciso. E eu tinha voltado a ir pra academia à noite, depois que ele e a Mel estavam dormindo. Aí eu ia, meu marido chegava em casa, eu ia. À noite eu acho muito pior para mim, né? Uma hora que eu já tô bem cansada. E aí eu comecei a mudar. Eu falei, vou tentar ir de manhã, né? De manhã, quando o Ian, tô só eu e o Ian, e aí a minha ajudante chega aqui em casa, eu deixo ela com ele e vou lá rapidinho. A minha ficha na academia é meia hora. Para eu ir, voltar, dá 1 hora só. Só que era 1 hora a menos com o Ian. Eu percebi que essa 1 hora a menos com ele nas 2 manhãs que eu não trabalho, que eu não trabalho de manhã, estava fazendo falta para ele, né? Porque quando eu chegava em casa, ele chorava. Quando eu estava saindo para trabalhar, ele muito grudado em mim, mamãe, me chamando o tempo todo, mamãe, mamãe, mamãe. Então essas 2 horas, que para mim eram só 2 horinhas, para ele estavam intensas, né? Somado a os dentes nascendo e somado a relação de irmãos, tá? Eu percebi que os momentos em que a Melissa chegava da escola, estava perto de mim, ele ficava mais reativo, ele ficava mais, né, com um comportamento mais intenso, mais alerta. Quando ela chegava perto de mim, ele chegava também. Então, tem várias questões, né, que se você começar a olhar para a sua criança com um olhar mais curioso até, peraí, o que anda acontecendo na vida do meu filho, né? Como que anda o meu tempo com meu filho? Como que está na escola? Como que está nas relações familiares? O que está acontecendo do ponto de vista físico?
né? Eu já contei que algumas vezes que a Melissa, minha filha, quando ela tá gripada, com febre, com dor de garganta, alguma coisa assim, ela é uma criança que ela fica bem desafiante, ela fica bem mal-humorada, então o comportamento dela é super desafiante mesmo, e eu já entendi, eu já aprendi que quando ela tá doentinha, eu tenho que ter muito mais jogo de cintura, muito mais flexibilidade, não é porque ela é chata, não é porque ela fica me testando, é porque ela sente com muita intensidade esses momentos. Então, é importante primeiro você entender de onde vem, tá? Essa agressividade no comportamento da sua criança. E outra coisa, a criança que bate também, ela pode estar sinalizando uma raiva de uma educação muito permissiva. Isso é bem comum. O que é uma educação muito permissiva? Quando o pai e a mãe estão tão perdidos, né, acham que educar um filho usando, né, tendo como base a disciplina positiva, é deixar a criança fazer tudo que ela quer a hora que ela quer. Tem pais e mães que confundem criação com apego, né, que escutar a criança e se conectar com a necessidade da criança é permitir que ela faça tudo do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser. Não é isso. E isso mobiliza na criança insegurança, raiva, sensação de estar sendo negligenciada. E aí a criança pode estar batendo até por raiva de você pode me dar uma referência, né? Me ajudar com os limites, porque eu não estou dando conta de fazer isso sozinho. Então, pode ser um monte de coisa. E é importante você tentar mapear isso, né? Quando uma mãe ou um pai me procuram no consultório, o trabalho que eu faço, muito antes até de pensar em como você vai conduzir com seu filho quando ele te bater, é muito mais, peraí, por quê? Né? De onde está vindo esse comportamento de bater? E a criança pequena, para se comunicar, ela se comporta, ela vai atuar. Então, como que ela vai atuar? Ela vai bater, ela vai jogar as coisas no chão, ela pode ter um comportamento muito mais reativo. Então, é importante você se conectar com isso, tá? Deixa eu ler um pouquinho o que vocês estão falando aqui, só para eu alinhar, depois vou fechar eu vou dar 3 dicas para vocês e vou contar uma novidade super especial, tá? Que eu preparei para quem se conectar, né, com essa necessidade. Deixa eu ver aqui, estou aqui no Instagram primeiro. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Eu vi que algumas pessoas escreveram alguns comentários, algumas perguntas. Deixa eu só ver aqui. O Rodrigo já está em BH. Que bom, Rodrigo. Josiana falou que adora as minhas lives. Que bom. Deixa eu ver aqui. A Mari Furtado. Tenho medo do meu pai até hoje. Já tinha lido esse comentário. Porque eu fui lá para cima, agora estou descendo de novo. A Ana, Cecília, perdi o início. Tu vai postar em algum lugar o vídeo? Ana, aqui no Instagram, essa live fica salva por 24 horas, né? Então, você pode, logo que ela terminar, dá alguns minutinhos, ela já fica aí salva na minha página. E aí você já pode assistir, tá? E ela vai ficar salva até amanhã, 8h30 da noite. A Mari falou, fico tão frustrada quando o Raul me bate. A gente fica muito frustrada, porque são várias coisas, né? Vários fantasmas que ficam nos rondando nesses momentos. Vários. Primeiro, né? Antes da gente ser mãe, antes da gente ter os nossos filhos, a gente tende a ter um olhar de muito julgamento para outras mães, né? Para a educação das crianças. É muito fácil a gente olhar para uma mãe no parque, né? No restaurante, no clube, ver a criança batendo, gritando e falar, nossa, essa mãe aí, olha, não sabe educar. Quem que nunca, se você não falou, você provavelmente já pensou. Nossa, que absurdo, com meu filho vai ser super diferente, com meu filho não vai ter nada disso. Se fosse eu, a gente enche a boca para falar do outro, né? Então, quando o nosso filho tem comportamento desafiante, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com a nossa idealização de maternidade positiva, isso mexe com a nossa autoridade como mãe. A gente fica com medo do olhar de julgamento do outro também, né? Então, tem várias questões que estão por trás disso. Eu também me sentia muito frustrada no início com a Melissa. Hoje eu já entendo muito o que é isso, né? E como a gente pode conduzir de uma forma mais leve até.
A Tatá Leia, não sei se é Tatá, deve ser Tatá, né? É muito bom ouvir suas palavras, me dá um certo alívio. Existem outras mamães que passam a mesma situação em algum momento. Pois é, os desafios que a gente passa, né, eles são muito comuns, mas muitas vezes a gente se fecha e tem, às vezes, medo ou vergonha de falar, né, o que acontece em casa. O Rodrigo escreveu assim: eu agradeço todo dia por termos conhecido a Cecília quando o Vini ainda era bem pequenininho. Usamos todas as dicas dela. Que bom, Rodrigo, saber disso. Rodrigo é um querido, é um pai super consciente aí, né, do seu lugar de pai. Faz um trabalho lindo nas redes sociais também. Aí a Lili escreveu assim, aqui no Instagram: a chantagem é presente também no ambiente escolar, Cecília. Tenho visto muitos educadores utilizando essas práticas desrespeitosas por aqui. Pois é, e aí, né, quando um professor, um educador usa da chantagem, se você não fizer isso, você não vai para o recreio, se você não fizer isso, você não vai lanchar. O que eu quero que vocês entendam é que toda vez que você bate, coloca de castigo, faz uma chantagem, faz uma ameaça, você está ensinando para sua criança que essa é uma forma ok de estar nas relações. Né? Então, a sua criança ela vai crescer reproduzindo esse tipo de comunicação na relação com os amigos, nos relacionamentos amorosos futuros que ela vier a ter, se ela vier a ter, né? Ela vai reproduzir isso no ambiente de trabalho, porque ela está bebendo dessa fonte, da fonte de você, que é o pai e a mãe, e que são as referências tão, né, tão significativas para ela. E no contexto, né, escolar, eu acho que é mais preocupante, sabe, Lili, assim, porque eu tenho para mim que um pai e uma mãe não têm obrigação de entender de desenvolvimento infantil, apesar de eu achar que é muito importante que eles se debrucem sobre isso. Eu tenho que estudar, eu tenho que entender o que esperar de cada fase de desenvolvimento, né? É bem importante. Mas não tem obrigação no seguinte sentido: nem todo pai e toda mãe estudaram pedagogia, psicologia, sabem sobre fases de desenvolvimento, né? Sabem sobre algumas teorias. Agora, os profissionais da escola, né, um professor, um psicólogo escolar, um psicopedagogo, são pessoas que têm a obrigação, na minha percepção, têm a obrigação de entender sobre desenvolvimento infantil, têm a obrigação de estudar sobre comunicação, né, têm a obrigação de estudar sobre inteligência emocional, não tem a obrigação de serem perfeitos, não é isso. Mas tem a obrigação de ter esse conhecimento, de buscar esse conhecimento. E eu me preocupo muito com o que eu escuto e vejo em algumas escolas, em alguns contextos, por isso, sabe, Lili? Eu acho que é muito mais sério. Eu acho que é muito mais sério isso acontecer no contexto de escola do que no contexto de casa, apesar de, né, de entender a responsabilidade do pai e da mãe, né, na educação como algo muito fundamental, né? Não é a escola que vai educar, é o pai e a mãe que vão trazer os valores, né, que vão ajudar a criança nessa construção. Mas na escola existem profissionais que estudaram para isso, né? Então é só um parênteses que eu abro aqui, não é tirando o pai, a responsabilidade do pai e da mãe em educar a criança, nada disso, mas me preocupa muito o que eu vejo em várias escolas. Fecha parênteses, né? O Rodrigo escreveu assim: hoje o Vini tem 4 anos, tem espaço para manifestar as emoções dele. E quando fica muito bravo ou faz algo que sabe que não é legal, depois pede desculpa e nos abraça. E com certeza, né, Rodrigo, isso é uma construção. E é uma construção, eu sempre falo isso, você vai precisar trazer referência para sua criança, conversar, acolher, dar nome para o sentimento dela. Não é uma vez, não é 2, não é 10, não é 50, não é 100. São milhares de vezes. Educar uma criança é um processo de autoeducação e é um processo de consistência e persistência. Se um dia você está bem, aí você vai lá, acolhe, conversa, identifica sentimento, comunica, traz né, o limite, a referência com cuidado, e aí nos outros 15 dias você é reativa, grita, bate, coloca de castigo. Aí depois, um outro dia, você vai lá, não, eu li um post lá das pessoas no Instagram que trabalham com disciplina positiva, me inspirei, hoje você é essa referência. Aí mais 10 dias você é reativa. É um trabalho sem consistência, né? Não estou dizendo com isso que a gente tem que ser perfeito, eu não sou. Tem dia que em casa que eu solto os meus gritos, tem dia que em casa que eu tenho que pedir desculpa mesmo para Melissa,
Até para o Ian já pedi desculpa, porque às vezes eu não tô bem, né? Às vezes sai um negócio, mas aí eu tenho consciência de que é meu, não é ele, não é o meu filho, não é minha filha. Não é o seu filho, sua filha que te tira do sério, tá? Eles se comportam, eles são filhotes, eles vão se comportar como filhotes, como crianças que vão, né, que vão testar até onde podem ir, que vão experimentar na relação com você. Agora, o que você sente, como você conduz, isso é seu, é sua responsabilidade, totalmente sua, né, que é a referência dele. Aí a Lília encheu minha bola mais um pouquinho, que a Lília sempre faz isso aqui, né, Lília? Fico super feliz, né? Adoro o seu carinho, né, pelo meu trabalho, fico muito, muito feliz. A Lília dizendo que as dicas são maravilhosas. Deixa eu ver aqui no Instagram se tem alguma pergunta ou comentário. Peraí. Aí o Rodrigo perguntou assim: dá para relacionar isso com aquela mudança comportamental pós-casa da avó também? Isso da permissividade? Talvez, Rodrigo, olha se é isso que você está perguntando. O Vini vai para a casa dos avós e aí volta mais nervoso, mais reativo, bate. É isso? Se for isso, me responde aqui se é até para eu entender a sua pergunta, tá? E poder responder com mais propriedade, tá bom? A Liana tá aqui, que delícia! A Liana é uma linda que está fazendo parte do grupo Bem Viver Pós-Parto, lá no Instituto Nascer, né, onde eu sou psicóloga infantil e familiar lá, e eu estou mediando um grupo super gostoso de mães de bebês de 0 a 6 meses, e a Liana está lá. Eu tenho muita dificuldade de não reagir com violência quando meu filho me bate. Liana, e é bem comum isso, né? A gente conversou um pouco sobre isso ontem na roda, não deu tempo de esgotar esse assunto, também não vai dar tempo de esgotar esse assunto aqui. Mas quando nossos filhos nos batem, né, quando eles vêm com um comportamento mais impulsivo, é comum a gente se conectar com a nossa história de vida, com a nossa criança que lá atrás foi educada, bebeu de uma referência mais, né, mais autoritária, de pouca escuta, de pouco acolhimento. Então, muitas vezes, Liana, você reage assim, e muitas mães e pais reagem assim, até por não terem um repertório consistente de o que oferecer para a criança nesses momentos, né? Eu sempre falo que para eu estar bem com os meus filhos, para eu ser uma referência positiva, para eu ajudar a Melissa nesses momentos e o Ian, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar me cuidando, não estou levantando a bandeira da perfeição, é simples, eu tenho sempre que me cuidar, é super desafiante, mas eu tenho que olhar para mim, cuidar das minhas feridas, né, que ficaram lá atrás na minha história familiar, porque senão eu vou reproduzir, eu vou ser reativa com os meus filhos. E isso é super comum, Liana, é super comum, né? A criança vem, grita, bate, a mãe ou o pai é tomado por um ímpeto de emoção muito forte, e aí vem, eu vou esganar esse menino, eu vou bater nesse menino. A gente sente raiva mesmo, ninguém gosta de levar um tapa de um filho. Mas pra gente vem só aquela frase, ele tá me desrespeitando. Entenda, sim, socialmente falando, isso é um desrespeito, mas eu vejo isso muito, muito mais como uma comunicação equivocada e imatura. Primeiro, a minha percepção é um filho que bate na mãe, uma criança pequena que dá um tapa na mãe no momento de raiva ou de frustração, é uma criança que está muito mais comunicando imaturamente a necessidade do que desrespeitando. Ela está desrespeitando também, mas é muito mais esse ímpeto de eu não sei como me comunicar de uma outra forma, então a minha raiva ela vai ser colocada para fora assim. Plá. Eu, Cecília, eu venho de uma família que o grito, né, quando eu era criança, na minha família, o grito ele aparecia muito. Nas brigas, nos conflitos, nas formas de resolver conflito, era um gritando de cá, outro gritando de lá. Eu bebi dessa fonte do grito. E várias vezes eu já gritei aqui em casa. E eu não falo assim, eu nunca mais gritei, não, tá, gente? Porque às vezes eu solto um grito aqui, no meu desespero, no meu cansaço.
Só que rapidamente eu consigo voltar para mim e falar, opa, por que eu gritei? De onde veio isso? O que dentro de mim que está mobilizando esse grito? Então, esse é o movimento, tá, Liana? É olhar um pouco para dentro de você, da sua história. A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem. Te contei, sim, compreendo na relação familiar, mas quando isso acontece em sala de aula, como reagir? Quando a criança bate, né? É mais desafiante mesmo, porque você está ali com várias crianças e aí vem uma criança te bate, mas eu vou dar algumas dicas de como conduzir, que acho que isso pode se estender para outros contextos, tá? Tá lendo meu livro, Apaixonante, Super Esclarecedor. Que bom que você está gostando do livro. Amanhã, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, fazer até uma propagandinha, né? Amanhã, 11 horas da manhã, eu vou participar de um programa de televisão aqui na Rede Minas, que chama Brasil das Gerais. E eu fui convidada para falar sobre parentalidade consciente, que nada mais é do que como eu posso ser um pai e uma mãe conscientes do meu lugar de pai e mãe. E eu vou falar sobre o meu livro, né? Eu vou levar o meu livro lá para o programa. Então, se você está em BH, 11 horas da manhã vai ser ao vivo esse programa, tá? E aí eu vou falar um pouquinho do livro, que é o livro, né, que fala sobre a perspectiva da criança, como eu posso me conectar com a minha criança. Eu acredito cada vez mais que educar uma criança de uma forma positiva é muito mais eu me colocar no lugar dela, tentar entender de onde vem isso, do que como eu posso corrigir. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui nessa live, ou que entraram rapidinho e saíram, estão esperando assim, o que esse dia vai falar, para como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para meu filho parar de me bater? Como que eu vou fazer para que ele me respeite, para que ele pare de fazer isso? O meu foco não é esse, mas eu vou dar algumas dicas de como você vai conduzir. Mas entenda, é muito mais importante você compreender de onde vem esse comportamento e o que o seu filho pode estar querendo te comunicar com isso, tá? Isso é o mais importante. A Lília está dizendo que concorda comigo, isso é muito mais grave quando acontece na escola. E o Rodrigo falou, quando volta da casa da avó, volta mais reativo, mais nervoso. A Melissa também, Rodrigo. Quando eu costumava falar assim, Mel, você não vai dormir mais na casa de nenhuma das avós. Quando você vai dormir lá, você volta mal-humorada, você volta nesse nervo todo. E eu já entendi que na casa das avós, aqui em casa tem uma hora certa de dormir. Hoje saiu um pouco da hora. Quem estava aqui no início da live viu a Melissa aqui comigo. Mas 7h30 da noite todo mundo está dormindo aqui em casa, né? Isso é algo que eu não abro mão, assim. Acho que para dormir cedo, porque é saudável para a criança. Eu preciso do meu tempo, preciso me restabelecer. Preciso ter tempo de conversar com meu marido, da gente lanchar junto, né? Quando eu não tenho que trabalhar aqui. Mas quando a Melissa dorme na casa das avós, ela dorme muito mais tarde. Muito mais tarde. E lá as coisas funcionam de uma forma diferente, né? E aí sai um pouco do que ela está acostumada, ela volta meio mal-humoradona, acho que até meio cansada, né? Porque muda a rotina. Mas, e aí o Rodrigo está falando, na casa dos avós ele faz o que quer. E aí ele volta mais reativo. Tem a ver com isso, sim, da permissividade também, e tem a ver com sair da rotina, né? Ficar mais cansado. A criança se desgasta também quando ela dorme menos, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui no Facebook um pouquinho das perguntas, e aí eu vou dar 3 dicas, tá? Para como vocês podem conduzir. A Simone está dizendo assim, meu filho de 2 anos e 2 meses trocou de sala na escolinha uns 3 meses. Depois dessa troca, ele começou a bater nos amiguinhos. Já conversei, expliquei, mas somente quando chega em casa, pois na hora que acontece não estou junto, não sei mais o que fazer. Simone, seu filho tem 2 anos e 2 meses, ele trocou de sala na escola tem 3 meses, né? Depois dessa troca, ele começou a bater. Sem saber nada mais do contexto, né? Uma hipótese. Ele está comunicando alguma coisa, provavelmente é que ele não gostou, né, dessa troca de sala, pode ter uma questão na relação com a professora, com os outros colegas. O bater da criança, gente, é comunicação pura, sabe? E aí vou dar algumas dicas aqui de como vocês podem conduzir. Primeiro, né, vou dar 3 dicas. Primeiro,
o que que é bem comum, o que que provavelmente você faz quando seu filho bate? Você já chega, já chega reativo, você já se arma e já corrige o comportamento. Não pode bater na mamãe, já fala talvez mais alto, talvez mais ríspida. A correção desse tipo de comportamento, ela tem que acontecer sim, né? Porque a criança, ela tem que aprender que ela não pode bater. Mas quando você já chega reativa, já chega corrigindo, já chega trazendo o que não pode, o que acontece naturalmente é a criança ela se arma mais, tá? Porque pensa bem, ela está querendo comunicar alguma coisa que ela não tem, talvez, né, outra forma de fazer, ela ainda não dá conta, não tem outras ferramentas para te oferecer. É muito raro uma criança de 3 anos, de 2 anos e 2 meses, falar assim: mamãe, eu tô com muita raiva porque eu adorava minha professora, eu adorava os meus coleguinhas da outra sala e agora me trocaram de sala, né, sem me consultar. Eu tô frustrado, tô com raiva, tô chateado. E é isso, eu queria te contar, mamãe. É isso, professora, eu queria te contar, que eu não tô gostando dessa sala. 2 anos e 2 meses, ele não tem, nem ele sabe, tem esse discernimento. Como que ele vai contar para o mundo que ele está com raiva, que ele ficou chateado, que ele não se sentiu escutado? Ele vai se comportar, né? E aí o comportamento dele diz de uma insatisfação, com certeza absoluta. Então, primeiro, nós adultos precisamos ser referência para as crianças, né? Se eu quero que a Melissa consiga dizer dela, consiga dizer o que ela sente, consiga se escutar e colocar e comunicar para as pessoas de uma forma positiva, eu tenho que ajudá-la com essa referência, né? Então, em primeiro lugar é acolher a criança. Acolher não significa concordar, acolher não significa dar colo, apesar de que às vezes eu posso acolher dando colo, né? Mas acolher não significa dar colo, olhar com carinho, olhar rindo e ser boazinha com a criança. Não. Acolher significa eu vou olhar para minha criança, eu vou tentar entender o que ela o que está vindo dentro dela, e eu vou contar para ela o que eu acho que está acontecendo dentro dela e eu vou validar isso. Primeiro é acolher. E é super desafiante fazer isso porque nós não fomos acolhidos, a gente não aprendeu isso na nossa infância e a gente é muito pouco acolhido nas nossas relações até como adultos. O que é acolher? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Teve um dia, a Melissa devia ter uns 3 anos, ela estava brincando com algum brinquedo aqui, não vou lembrar os detalhes, e aí eu combinei com ela que dali a 10 minutinhos era a hora do banho, depois ela ia jantar, a gente ia dormir. Passaram os 10 minutinhos, ela queria continuar brincando, e eu falei, não, filha, agora a gente vai tomar banho, depois você vai jantar e vai dormir. Ela ficou com muita raiva na hora e me deu um tapão, tá, veio na cara. O que é acolher? Não é colocar no colo e falar, vem cá, filhinha, que gostoso, né? Deixa a mamãe te acolher, você me deu um tapa, eu fiquei com raiva, levei um tapa na cara e um tapa forte pra caramba. O que é acolher? Eu vou ajudar essa criança de 3 anos que não sabe ainda como conduzir, né? Que está com o seu processo de autorregulação em construção. Eu olhei para ela com uma cara de nada satisfeita, porque ninguém está feliz em levar um tapa na cara. Eu olhei para ela e falei, Mel, eu percebi que você ficou com muita raiva porque você queria brincar e a hora de brincar acabou. Você pode sentir essa raiva aí. Você pode sentir raiva, todo mundo sente, mamãe também sente raiva. Isso é acolher. Eu vou falar, filha, você está sentindo isso, você pode sentir, todo mundo sente. Depois é que eu vou trazer a referência, que eu vou trazer mas você não pode me bater, não. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Você me bateu, e agora? Eu não gosto que você me bate. A mamãe bate em você? Você gosta? Alguém já te bate? E um dia, um coleguinha dela bateu nela na escola, ela ficou super arrasada. Aí eu lembrei, lembra o dia que o seu colega te bateu na escola? Você gostou? Não, mamãe, pois é, eu também não gosto que me bate. Tem uma diferença muito grande em chegar já corrigindo a criança, já punindo a criança, de você acolher, dar nome para o que ela sente, abrir espaço para que ela respire e fala, é mesmo, eu estava com raiva. E depois você chega com a referência, com
o que a gente chama de, né, vou trazer o limite, eu vou trazer o que, ó, você não pode me bater. Então, primeiro é parar, se conectar com a criança, tentar identificar o que mobilizou aquele tapa, e depois corrigir o comportamento. Agora, é claro que nem sempre é óbvio, nem sempre a gente dá conta de fazer isso, mas você pode fazer esse exercício de, se você não conseguir fazer isso na hora que a sua criança te bate, você pode, não só pode como deve, deitar na sua cama ali antes de dormir, lembrar o que aconteceu e pensar, gente, o que aconteceu aquela hora? O que será que o meu filho, que o Vini estava me comunicando? O que será que o Raul estava me comunicando? O que será, né, que o meu filho estava me comunicando ali? O que ele estava sentindo? Ou qual era a necessidade dele que eu não consegui me conectar com ela? Por que veio o tapa? Deixa eu ler aqui o comentário. A Luísa. Oi, Cecília, fico sem saber o que fazer em relação ao meu filho com a avó. Toda vez que ela chega aqui em casa, ele corre para a porta gritando para ela ir embora e querendo bater nela. E isso acontece muito, até quando ele está na casa dela. Como fazer? Luísa, por acaso a sua avó, deixa eu ver, a avó, não sei se sua mãe ou se é a, né, enfim. Por acaso a avó do seu filho, ela fica com ele quando você sai para trabalhar, ou é ela que fica com ele quando você precisa sair? Depois me responde aqui, tá? Porque se for, o que ele pode estar comunicando? O que ele pode estar associando? E me conta também a idade do seu filho. Ele pode estar associando assim, a avó está chegando, não, quando minha avó chega é a hora que minha mãe sai. Então ele pode não ser nada pessoal contra ela, entende? Mas pode ser assim, a hora que minha avó chega é a hora que minha mãe sai. Me fala se é isso que acontece aí, tá? Aqui em casa, às vezes acontece isso, quando a minha ajudante chega em casa, né, a pessoa que me ajuda aqui em casa, que às vezes fica com o Ian, na hora que ela chega, eu tô com ele, ela olha para ele olha para ela, dá uma choradinha e fala, mamãe, mamãe, mamãe. E ele adora ela, mas é porque ele já está identificando que é quando ela chega muitas vezes que eu saio, né? Então me fala se tem a ver com isso aí. Sua mãe, ela tem 6 anos. Luísa, mas me conta se é isso, quando sua mãe chega é quando você sai. Quando vou trabalhar e ele vai para a aula. Então, a sua mãe chega quando você vai trabalhar e quando ele vai para a aula. Então, pode ser, Luísa, que ele associou a chegada da sua mãe com a separação de você, né? Com a separação de você, assim, a hora que minha avó chega é a hora que minha mãe vai trabalhar e que eu vou para a escola. Ele pode estar associando a chegada da sua mãe com esse momento, né? Com esse corte. E aí você perguntou como conduzir, né? Então, primeiro passo, gente, sempre é tentar acolher, né? Peraí, o que será que ele está querendo me comunicar com isso? Talvez, né, não tenha uma resposta pronta para você, como eu falei, essa live não esgota esse tema e também não traz resposta para todo mundo, né? Não é uma live mágica, mirabolante, mas eu trago provocações para vocês começarem a repensar isso. Também como que é a relação da sua mãe com ele, né? Se é uma relação em que ela permite que ele faça tudo, ou se é uma relação em que muitas vezes ela usa chantagem emocional para, né, na relação com ele. Eu estava atendendo uma mãe semana passada e essa mãe me dizendo assim que a filha dela não gosta de ficar com a mãe dela, né, com a avó. E ela já reparou que a relação com a avó é uma relação que a avó fala assim, você vai deixar a avó sozinha? Não, se você não brincar comigo, eu vou chorar. Né? Então, sabe, essa avó usa de uma comunicação mais infantil, mais imatura com essa criança e mobiliza nessa criança raiva, né? Tem a ver com a forma como a avó se relaciona também, tá? Então, pensa sobre isso, tá, Luísa? Assim, não tem uma resposta certa para te dar, mas eu queria que você pensasse sobre isso, assim, o que será que a chegada da sua mãe mobiliza no seu filho e o que será que a relação da sua mãe com seu filho mobiliza nele? Como que ela se comunica com ele, né? Como que é a relação dos dois? Lu, eu sou a B, tá aqui, delícia, Lu, que bom que você tá aqui, tá lá cuidando dos 3 filhotes, do bebezinho. Graciana, a Graciana também tá aqui, tá boa, Graciana, que bom que você tá aqui
Como buscar o autocontrole nessas horas que eles nos batem? No que você foca na hora? Obrigada. Ah, a Luísa falou obrigada. Tá me ouvindo, Lu? Que bom que você tá aqui. Graciana, no que eu me foco, né? Primeiro, toda vez que a Melissa me bateu, gente, não foi uma, nem duas, nem dez, foram várias vezes. E o que eu quero contar para vocês, tá? Hoje em dia, tem hora que ela tá perto de mim, ela fica com muita raiva, ela faz assim, até levanta a mão assim, me olha, aí ela olha para a mão dela, ela abaixa, e é muito bonitinho, porque ela já consegue falar assim, mãe, eu fiquei com raiva, quase que eu te bati, mas eu não te bati. E aí eu valido isso nela, falo, nossa filha, eu vi mesmo. Você sentiu muita raiva, e aí eu ajudo ela a entender de onde veio essa raiva, por isso, isso. E você conseguiu segurar, né? Você conseguiu se controlar, porque aí ela falou, mamãe, porque bater não é legal, né? Falei, não é legal mesmo, não. Então, isso me mostra que o processo de autorregulação dela já está super, assim, evoluído. Vou usar a palavra evoluído, mas amadurecido. E por que está super amadurecido? Porque essa é uma construção que eu venho fazendo com ela desde que ela é bebê, né? O Ian está com 1 ano e 3 meses, e hoje eu conversei com ele um pouco, assim, estava na hora dele dormir, e ele queria ficar brincando com a Mel, né, com a irmã com a minha filha mais velha e com a avó que estava aqui. Eu falei, filho, agora a mamãe vai te levar para a gente escovar os dentes, trocar a fralda, que você vai dormir, já tá tarde. E aí eu peguei ele no colo, ele começou, não, brincar, queria brincar, e aí ele foi me deu um empurrão assim, né, no rosto. Aí eu segurei a mãozinha dele, olhei nos olhos dele e falei, filho, mamãe tá percebendo que você ficou com uma raiva danada, né? Você queria brincar com a Mel e com a vovó, você tá chateado com a mamãe, você pode ficar com raiva, porque você queria brincar, mas agora tá na hora de dormir, filho, já tá muito tarde, agora tá na hora de você dormir. Ele ficou me olhando, ficou resmungando lá na língua dele, né? Ele inventa algumas palavras e solta algumas que eu entendo, mas eu já tô começando a ensiná-lo o que acontece dentro dele e por que isso acontece dentro dele, né? E essa é uma forma da gente ajudar os nossos filhos. E aí, Graciana, como buscar o autocontrole? Não é nem nessas horas, tá, Graciana? O autocontrole está muito relacionado ao autocuidado. Toda vez que eu, Cecília, me abandono, que eu paro de fazer minha terapia, minha yoga, que eu paro de fazer atividade física, que eu fico só voltada para cuidar dos meus filhos e do meu trabalho, trabalho, que eu não consigo parar para mim, eu fico ranzinza, reclamona, resmunguenta, eu fico mal-humorada, e aí a chance de eu estourar num momento desse, de eu não conseguir ser uma referência segura e leve para os meus filhos é muito maior. Toda vez que eu estou mais reativa com a Melissa e com o Ian, o movimento que eu faço não é assim, o que está acontecendo com esse menino e com essa menina, com esses filhos insuportáveis aqui, fazendo birra, gritando, me batendo. Eu não tenho mais esse olhar. Eu já volto para cá. Falo, peraí, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Porque os nossos filhos, eles dizem muito da gente, tá? Uma criança que faz muita birra, uma criança que bate na mãe muito, ela diz muito da mãe, da relação da mãe com o pai, ela diz muito... Quando a Melissa está mais reativa e o Ian também, isso diz muito de mim. Então, eu olho muito para mim, tá, Graciana? O meu autocontrole, ele é construído, não é na hora que a Melissa faz isso, mas é como que eu posso, ao longo da minha semana, me incluir no meu cuidado, sabe? E eu já entendo quando a Melissa, às vezes, me empurra, ou quando o Ian me bate, que não é intencional, assim, deixa eu bater na minha mãe aqui agora, para ela ficar com uma raiva bem boa, porque eu tô com raiva dela também. Não é isso. A criança, ela bate porque ela não tem repertório de comunicação. Eu preciso ajudá-la a se comunicar de uma outra forma. Como? Com firmeza, com presença e com gentileza. Não é assim, você me bateu, então eu fiquei sozinho meia hora nesse quarto de castigo. Você abandona a sua criança no momento em que ela está super angustiada, com um monte de emoção à flor da pele, sem saber o que é e como conduzir, vai intensificar a raiva, a angústia, distanciamento emocional, né? Então, esse autocontrole, ele é construído, Graciana, muito primeiro na compreensão do que é esse bater da criança, sabe? A Thaís.
Nossa, tenho vivido isso com muita frequência com meu filho de 2 anos e 4 meses. Eu repreendo todas as vezes, seguro na mão dele, mas confesso que fico péssima. Ele bate em mim e no pai, quando sempre que é contrariado. Pois é, Thaís, ele está com 2 anos e 4 meses, né? É uma idade que a criança ainda não tem esse repertório verbal para contar para vocês as coisas. E aí você e o pai, né? Você e seu marido que vão precisar trazer essa comunicação para ele. Vocês vão precisar ajudá-lo a entender. Primeiro é conter, ele não pode bater em vocês. E é contar para ele o que ele está sentindo, o que ele pode sentir e por que ele está sentindo. Teve um dia que foi muito legal aqui, que a Melissa chegou, ela estava acontecendo determinada situação, ela pegou o controle da televisão e tá, jogou no chão, ele espatifou. Quebrou mesmo, tanta força que ela jogou. Ela assustou, ela olhou para o controle, olhou para mim e falou assim, mamãe, eu joguei o controle no chão porque eu fiquei com muita raiva, porque você não deixou eu brincar acho que ela queria brincar com água e estava super frio no dia. Eu joguei o controle no chão porque eu fiquei com muita raiva, porque você não deixou eu brincar com água na varanda. Olha como isso é lindo. Não é lindo que ela quebrou o controle, tá? Mas é lindo que ela já conseguiu entender o que ela sentiu, por que ela sentiu e o que ela fez diante disso. E aí, quando ela falou isso, eu falei, eu percebi, você ficou com muita raiva mesmo. É muito ruim quando a gente quer fazer uma coisa e não pode. Eu também fico com raiva. Mas você quebrou o controle. E agora? Aí ela ficou olhando sem graça, sem lugar, assim, falou, já sei, mamãe, a gente pode colar. Eu falei, a gente pode colar. Mas como é que você vai colar? E aí ela lembrou, né, que um dia o pai tinha usado o Super Bonder, ele falou, a gente pode colar com o Super Bonder. Eu falei, então você vai ter que, não tem Super Bonder aqui, você vai ter que pedir pro seu pai para trazer o Super Bonder. Ela pediu para eu ligar pro pai, para comprar, e aí no dia seguinte ela colou junto com ele. Ela não pôde colar sozinha, porque Super Bonder não é uma cola para criança, né? Mas ela participou desse processo de consertar o que ela quebrou. A Ana Paula está dizendo que no caso dela são gêmeos e fizeram 3 anos agora. Eles brigam muito entre eles, batem, puxam cabelo, mordem e em mim às vezes dão tapa. Ana Paula, eu sempre falo, né, que essa maternidade aí de gêmeos, trigêmeos, ela é muito mais desafiante, muito mais mesmo, né? Porque são 2 crianças nesse processo de construção, de autorregulação, né? E os gêmeos, quando eles percebem que eles dividem tudo o tempo todo, aliás, os irmãos, quando percebem isso, eles vão lutar pelo território deles, né? E essa forma de bancar o próprio lugar, muitas vezes vai gerar o conflito. Eu vou fazer uma live aqui especial só para falar sobre conflito entre irmãos, porque eu estou vivenciando isso aqui em casa com a Mel e com o Ian. Já existem os conflitos aqui de disputa por brinquedo, de emprestar brinquedo. E tem um monte de coisa bacana que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma live específica sobre isso, tá, Ana Paula? Falar sobre conflito de irmãos, briga entre irmãos e como que a gente pode ajudar e não intensificar a rivalidade. Porque muitas vezes a forma como a gente se coloca nessas brigas intensifica a rivalidade entre os dois. Aí sai um com ódio do outro. É como se fosse assim, um ficar olhando para o outro, você vai ver da próxima vez, você vai ver. E aí tem como a gente entrar nisso de uma forma muito mais leve, mas que não é o tema dessa live. Mas eu vou fazer, acho que a próxima eu vou fazer sobre isso, sobre esse tema. A Thaís falando, ótimo, realmente ele está ainda com atraso na fala, comunicação é difícil mesmo. De nada, Thaís. Gente, deixa eu contar para vocês uma novidade, né? Uma coisa super especial. Deixa eu só ver aqui no Facebook, vou ler só mais 2 perguntas, tá? A Carla está falando assim, minha filha tem 7 anos, é muito inteligente, mas não copia as coisas na escola. Só quer conversar com os amiguinhos, converso, coloco de castigo, mas não adianta. O que posso fazer? Carla, nossa, essa sua pergunta envolve tanta coisa, sabe? E eu sou muito crítica em relação às escolas, eu tenho até medo de te responder, assim, porque dependendo da escola e do que fazem, né, com as crianças dentro de sala de aula, eu acho que é até sinal de inteligência não querer fazer as coisas propostas, sabe? Enfim, não vou entrar nisso não, porque isso me toca muito. Não é o nosso tema da live, né, Carla? Não vou conseguir te responder isso, mas acho que é muito sensibilizar a sua filha para a importância da escola
né? É escutá-la, por que que ela não quer fazer as coisas da escola, tentar entender também de onde vem isso. Porque eu vejo muitas crianças desinteressadas pela escola, porque muitas vezes o que a escola está oferecendo é muito desinteressante, né? É muito cansativo, é muito repetitivo. E aí, muitas vezes, quando os pais vêm me procurar no consultório, e às vezes falam, Cecília, meu filho não quer fazer para casa, meu filho não quer fazer, olha só, o caderno dele. A hora que eu vou olhar o para casa, eu falo com o pai e falo, olha, eu tenho uma coisa para te falar. O seu filho não faz para casa, é sinal de uma coisa sim. Aí o pai regala o olho, ai, de quê? Eu falo de inteligência, porque olha isso aqui, que coisa cansativa, que coisa chata. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Não é o caso, mas acho que é importante você sensibilizar a sua filha e escutá-la. Por quê, filho? O que que acontece que você não se interessa pela escola, né? E pensar um pouco nisso. A Denise falou assim: a minha filha tem 7 anos, enfrenta muito o pai, pode ser porque ele fala da mesma forma. Ah, você falou uma coisa super importante, Denise. Muitas vezes, nós, adultos, a gente se comunica com a criança gritando ou de uma forma ríspida, ou não, com a criança é respeitosa, escuto, eu acolho, mas com meu marido, com a minha mãe, com a vizinha, com o outro, com o mundo, eu grito, né? Eu sou ríspida. A criança bebe dessa fonte, né? A criança está olhando para você, não é só com o que você fala, é muito mais com o que você faz do que com o que você fala. Você pode falar coisa linda, filho. A gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que falar baixo, a gente tem que olhar nos olhos. Mas ela tá olhando para você lá, ó, não cumprimenta o porteiro, xinga as pessoas no trânsito, conversa com seu marido só gritando. Então é bem importante olhar para cá, ó, né, para a gente, como que a gente está comunicando com os nossos filhos. E aí, só para fechar essa live, né, eu estava aqui nas últimas semanas sentindo que tinha algo ainda que eu queria fazer nesse finalzinho de ano. Enfim, para me conectar mais com as pessoas, para cuidar mais das pessoas, das crianças, para ajudar mais nas relações familiares das crianças. E quem me acompanha aqui, quem estava comigo há um tempo atrás, acompanhou a divulgação do meu programa online que chama Chega de Birra, né? Um programa completo de 4 módulos, enfim, para ajudar as famílias a entenderem o que é uma birra, como se comunicar com a criança diante de uma birra, como construir limites que fortalecem a autoestima. É um programa online, totalmente gravado, com vídeos. E aí a última turma do ano já aconteceu, ela já fechou. Só que eu senti, né? Eu estava um dia aqui, numa das minhas madrugadas, amamentando o Ian, e eu falo que essas madrugadas, acordando para amamentar, elas são super produtivas na minha vida profissional. Muitas vezes, amamentando de madrugada, eu tenho um insight, uma ideia, eu falo, nossa, eu preciso colocar isso em prática. E aí me veio de fazer, nesse final de ano, o Chega de Birra Pocket. O que é isso? É um programa que eu vou lançar agora, dia 18 de dezembro, uma versão bem reduzida do Chega de Birra, em que eu vou trazer o resumo do que acontece no Chega de Birra, só que num formato muito mais simples e num valor muito mais acessível, porque quando eu lancei o Chega de Birra, eu recebi várias mensagens de mães. Cecília, eu queria muito fazer, estou precisando demais, meu filho faz muita birra, mas eu não posso agora investir no curso completo, que pena, mas eu adorei participar da semana gratuita. E aí eu pensei muito em como eu poderia acessar essas pessoas, né, que vieram até mim, que escreveram, que mandaram mensagem pelo WhatsApp, ou aqui no direct, ou aqui no Facebook. E aí eu criei, né, junto com o Rafa, que está sempre me assessorando, com a minha equipe, a gente criou o Chega de Birra Pocket, que é uma versão que vai entrar no ar no dia 18 de dezembro, via WhatsApp, é uma lista de transmissão e vão ser 14 dias com áudios. Então, vão ser 14 áudios do dia 18 ao dia 31 de dezembro, que você vai receber no seu celular, com o resumo do Chega de Birra, né, com alguns pontos-chave do Chega de Birra que você vai receber e vai poder escutar enquanto estiver lavando a louça na cozinha, enquanto estiver dirigindo no carro para ir para o trabalho, ou um pouco antes de dormir, né? Então, que eu vou compartilhar com você um pouco desse universo das birras para te ajudar a se conectar com a sua criança, a decifrar essa comunicação que muitas vezes não é óbvia.
E nesse Chega de Birra Pocket, né, que é essa versão reduzida, eu também vou trazer os passos para você começar a lidar com as birras da sua criança com mais segurança, com resultados mais efetivos. E aí vai do dia 18 ao dia 31, né? Os áudios vão ser liberados, um áudio por dia, áudios de no máximo 10 minutos, porque eu quero que você se conecte com o conteúdo, que você comece o ano novo, uma relação muito mais gostosa com a sua criança. E o Chega de Birra Pocket, eu já coloquei o link aqui no Instagram, na bio da minha página. Ele vai ser vendido, está sendo vendido agora por R$ 49,00. Então, um preço super acessível, com conteúdo bem especial, com áudios que eu, né, já estou gravando aqui para compartilhar com você, para te apoiar nessa caminhada com a sua criança. No Facebook, o link estava no corpo do texto aqui da live, mas como ela caiu, ele sumiu, né? Então, eu vou colocar de novo aqui no finalzinho. Quando eu terminar o vídeo, eu vou colocar no corpo do texto do Facebook. Então, se você sente que você quer, né, participar do Chega de Birra Pocket, você vai se inscrever. Lá, quando você clicar no link, você vai colocar o número do seu celular. Eu vou te mandar uma mensagem para o WhatsApp, para você se cadastrar na minha lista de transmissão. E a partir do dia 18, do dia 18 de dezembro ao dia 31 de dezembro, você vai receber áudios diários com o conteúdo do Chega de Birra, só que mais condensado, né? Um conteúdo mais direto ao ponto. O Chega de Birra Pocket, ele é mais sucinto, mais objetivo. Ele vem em áudios, não vem em vídeos. E a diferença do Chega de Birra completo também é porque o Chega de Birra completo, ele é mais extenso. São aulas com vídeos, tem as aulas ao vivo, né? No Pocket não tem isso. E o preço ele é mais acessível, né? É o meu presente de Natal para você que está aí sentindo uma angústia, que precisa se conectar melhor com a sua criança e precisa dessa referência. E as pessoas, a última turma, as pessoas que se inscreveram na última turma do Chega de Birra, elas vão ganhar de presente o Chega de Birra Pocket, ela já está incluído para elas. A partir do dia 18 de dezembro, elas vão receber por áudio, né, esse resumo aí do programa. E se você acha que, né, que para você vai ser válido, se você sente que os meus conteúdos te abastecem, tá R$ 49,00. Acho que é um valor super, ultra, mega acessível aí no final de ano. E eu vou te mandar áudios bem objetivos, com muito carinho, né, com algumas ferramentas também para te apoiar a entender quando o seu filho te bate, quando o seu filho faz uma birra, quando ele esperneia, o que pode ser, de onde vem isso, como você pode se fortalecer e como você pode conduzir, tá bom? No Instagram, o link para você se inscrever tá na bio da minha página. No Facebook eu vou finalizar o vídeo e vou colocar no corpo do texto aqui para vocês também se inscreverem. E acho que é isso, são 9h46, já tem 1h15 de live também. Tô até com a garganta coçando aqui de tão seca. E é isso, gente. Na semana que vem eu vou fazer uma live, então, acho que vou fazer sobre esse conflito entre irmãos, tá? Como que a gente pode ajudá-los também. E é isso, se tiver alguma dúvida, pode me escrever aqui no particular, tanto no Facebook quanto no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso pra gente. Deixa eu finalizar aqui no Facebook, Instagram.